Amém. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, família. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus? Faz assim com a mão, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 25. Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 25. Como foi falado, o tema da nossa série é recomeçar. Recomeçar. Quem achou, dá um glória a Deus. Glória a Deus foi fraco, foi mais fraco, então tem gente procurando. Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 25. Amém? Enquanto os irmãos estão procurando, só trazendo um pouco da contextualização, esse texto, essa história, ela é uma história bastante conhecida. A história da mulher do fluxo de sangue, ou a mulher enferma, a mulher que tocou as vestes de Jesus. É uma história que eu acredito que na minha trajetória cristã, eu já escutei por baixo mesmo, eu acredito que umas 5 mensagens sobre essa mesma temática. Mas glória a Deus que a palavra do Senhor é inesgotável, é uma fonte inesgotável. Então que nessa noite o Espírito Santo possa falar ao seu coração, amém? Todos acharam? Então vamos embora. Diz assim a palavra de Deus: grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, diga certa mulher, isso, certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo já gastado tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas tocar as suas vestes. Esse texto, ou essa história bíblica, ela é relatada nos evangelhos sinóticos. E quais são os evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas. Para que a gente dê continuidade, só a título de curiosidade, quantos aqui sabem o que são os evangelhos sinóticos? Faz assim com a mão. Mais alto. Já teve um maior número do que pela manhã. Pela manhã tinha 2 perdidos. Quem aqui não sabe o que são os evangelhos sinóticos? Levanta a mão. Isso, muito bem. Para aprender, aí você vai precisar vir para a escola bíblica. Amém? Estou brincando, calma. Eu vou explicar para vocês o que são os evangelhos sinóticos. A palavra grega sinópticos, ou seja, ópticos, que daí deriva a palavra ótica, né? Diz respeito àquilo que foi visto junto, ou aquilo que teve uma mesma perspectiva de olhar. O livro de Mateus, o livro de Marcos e o livro de Lucas, eles vão relatar textos semelhantes, mas de maneiras complementares, de maneiras diferentes. É como se eu fosse descrever o mesmo fato a partir da minha ótica e o irmão que está aqui, Idelbrando, né? Não é isso? O irmão fosse descrever o mesmo objeto, sendo que por uma outra ótica. Imagina que a gente vai descrever este celular que está aqui na minha frente. Eu descreveria com toda certeza ele de uma forma completamente diferente do que vocês que estão vendo ele por uma outra perspectiva. Então, os evangelhos sinóticos, eles vão ter narrativas semelhantes e eles vão descrever sobre fatos semelhantes, mas de forma complementar. Pastor, e por que o livro de João ele não se encaixa como livro sinótico? Primeiro, porque o livro de João ele vai trazer sobre uma perspectiva da vida de Jesus, trazendo
aspectos que apontassem para a deidade de Jesus, ou seja, para a divindade de Jesus. João, ele vai trazer no seu relato, no Evangelho, ele vai trazer provas cabais de que Jesus era o Filho de Deus, mas que Jesus também era Deus. Por isso, no livro de João, ele já começa: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele vai começar já descrevendo sobre a divindade de Jesus. O livro de Mateus, Marcos e Lucas vai relatar sobre fatos históricos, acontecimentos da vida pública de Jesus. E a cura da mulher do fluxo de sangue foi um acontecimento público. Por isso está descrito também no livro de Mateus, Marcos e Lucas. Mas para que a gente possa compreender o que cada um desses livros eles falam a respeito dessa mulher, eu trouxe um pequeno resumo para vocês. Os três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, eles vão relatar a história sobre essa mulher que a Bíblia não descreve o nome dela, com ênfases diferentes. Por exemplo, Mateus vai descrever lá no capítulo 9, a partir do verso 20 ao 22, ou seja, poucos versículos para relatar essa história, vai ser um relato muito mais breve. Dos três relatos, é o relato mais breve. E Mateus, ele vai destacar a decisão da mulher. A ênfase do texto é quando a mulher diz assim: se eu apenas tocar na sua veste, eu ficarei curada. Mateus, ele não vai mencionar, por exemplo, que a mulher sofria há 12 anos dessa enfermidade. Ele não vai relatar de forma precisa o sofrimento desta mulher. E a ênfase da sua descrição sobre essa história é a fé simples e direta dessa mulher que gerou um milagre na vida dela. Já Marcos, que é o texto que nós vamos nos debruçar na noite de hoje, vai relatar no capítulo 5, do versículo 25 ao 34, um relato muito mais detalhado, por isso que eu escolhi esse texto para trazer nessa noite. E Marcos, ele vai destacar que, além de todos os outros sofrimentos, essa mulher, ela sofria há 12 anos, ela já havia gastado tudo que ela tinha, ela já havia recorrido a todos os médicos e a situação dela estava ficando cada dia pior. Ele vai dar a ênfase ao poder que saiu de Jesus e curou aquela mulher de forma imediata. Já Lucas, o médico, vai relatar essa mesma história numa perspectiva médica, numa perspectiva clínica e também numa perspectiva pastoral. Então Lucas, por exemplo, ele vai destacar que o toque daquela mulher gerou milagre, mas ele não vai dizer, por exemplo, que tudo que aquela mulher tinha ela gastou, mas ela não encontrou solução na medicina, por exemplo. Ele vai como se, na perspectiva, ele vai proteger a sua classe. Ou seja, ele era um médico convertido ao Senhor Jesus. Ele vai dizer que a mulher gastou, ele vai dizer que a mulher foi curada, ele vai dizer que a mulher foi chamada de filha por Jesus. Ele vai trazer outras informações, mas ele não vai expor, digamos assim, que nenhum médico conseguiu, protegendo, obviamente, a sua classe. E ele vai dar, sobretudo, a ênfase ao amor pessoal de Jesus para aquela mulher, a restauração completa na vida daquela mulher. Porque, meus irmãos, nós vamos entender hoje de forma mais precisa como a mulher que sofria com fluxo de sangue, ela era excluída fisicamente do meio social, ela era excluída, ela tinha problemas emocionais, ela tinha problemas sociais. E Lucas, ele vai trazer a ênfase de como Jesus, com apenas um toque daquela mulher na orla das suas vestes, Jesus curou aquela mulher de forma completa, física, emocionalmente e socialmente. Então os evangelistas, eles vão trazer essas descrições. E como eu disse no início, louvado seja Deus que nós temos a série The Chosen para que a gente possa compreender como aconteceu. Agora sim, amados, pode soltar o vídeo. Glória a Deus.
saiu o poder. Quem tocou em mim? Apresente-se, professor. Eu que toquei. Só na ponta do seu manto, só na borda, eu prometo. Você não está impuro. Por que no meu manto? Desculpa, eu sei que devia ter pedido. Mas se você me tocasse, isso tornaria ritualmente impuro de acordo com a lei. Eu estava doente. Eu fiquei doente por 12 anos. Eu sangrava e ninguém conseguia parar. Mas eu acreditei que se eu pudesse tocar só na borda do seu manto. Eu estava certa, obrigada. Quem te disse que eu poderia curar? Um homem no tanque. Ele estava certo. A hemorragia parou. Minha filha. Não sou mais filha de ninguém. Olhe para cima. Sim, você é. Filha. Não foi o meu manto que curou você. Mas foi instantâneo, senti na hora. Eu sei, mas não foi isso. Foi a sua fé. Professor, ela sangrou durante tanto tempo. Podemos levá-la? Ela está limpa. Você me abençoou hoje. E eu sei. Eu sei, minha filha, que foi uma luta para você durante tanto tempo. Você deve estar exausta. Vá agora em paz. A sua fé curou você. Eu gostaria de poder ficar mais tempo. Mas tem outras coisas a fazer. Tem alguém com tanta fé quanto a sua. Mas eu estou muito feliz da gente ter se encontrado. Aleluia, aplauda o nome do Senhor. Meus irmãos, essa mulher teve fé para recomeçar a sua história. E ela recomeçou da melhor forma possível, tocando nas vestes de Jesus. A mesma história, meus irmãos, como eu estava falando para vocês, relatados nos evangelhos, vai mostrar de forma complementar esses relatos bíblicos, ou seja, apontando para uma visão comum e para um fato que de fato aconteceu, para algo que de fato aconteceu. Assim, nós podemos dizer que dentro dessa perspectiva dos evangelhos, ou desses atos, ou dessas passagens bíblicas, uma única história, cada evangelista vai trazer de uma forma complementar, trazendo a complementariedade desses relatos. Então, Mateus vai descrever o ato de fé dessa mulher. Já Marcos vai descrever o poder curador, o poder salvador de Jesus. E Lucas vai trazer o cuidado e o amor desse bom pastor, que olhou para essa mulher com um olhar de amor, com um olhar de cuidado, com um olhar de empatia. Meus irmãos, todos os dias, assim como essa mulher, nós somos convidados pelo Senhor para recomeçar a nossa vida e a nossa história. A palavra de Deus vai nos dizer
Lá no livro de Lamentações, capítulo 3, no versículo 22 e o 23, é um texto extremamente conhecido. Vai nos dizer: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, ó Senhor. Todos os dias o Senhor nos convida a recomeçarmos. Quando o sol nasce, é uma nova oportunidade que nós temos de fazer a coisa certa, de agir da maneira correta. Mas qual é a grande questão? Nós somos apegados a momentos pontuais, como por exemplo, o início do mês. Quem nunca pensou, por exemplo, quando o mês terminar e o outro mês começar, aí sim eu começo uma dieta. Eu vou começar uma dieta assim na metade do mês? Tem nem lógica. Não, eu vou escrever as minhas metas só no final do ano, para no dia 1º de janeiro eu começar a orar por novas metas. Meu irmão, você pode chegar na sua casa hoje e escrever novas metas para a sua vida, porque amanhã as misericórdias do Senhor vão se renovar e você vai ter a oportunidade de buscar, de ir atrás das suas metas. Você não precisa esperar o dia 1º de janeiro. Não há nada místico do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, nada. É um mês que termina e um outro mês que começa. Um ano que termina e outro ano que começa. E aí tem gente que é ainda mais cabalístico, vai dizer assim: não, no meu aniversário, né, que os planetas se alinham, Júpiter fica lá com o Sol, não sei quem, o horóscopo não sei de onde, e aí, a partir daí, quando eu completar aquela idade, vão se alinhar os planetas, e aí sim eu posso recomeçar. Meu amado, você pode recomeçar porque Jesus já disse que você pode recomeçar. Você pode recomeçar porque a palavra de Deus já te atesta que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E é por isso que você não morre. Então, se você está vivo, você pode recomeçar. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você está vivo? Você está vivo, então você pode recomeçar. Quantos não recomeçaram nessa igreja? Quantos não recomeçaram em outras igrejas? Se você está vivo, você pode recomeçar. Aquela mulher, ela decidiu recomeçar. Ela recorreu a quem podia resolver de forma definitiva a situação dela. Ela ouviu falar de Jesus e ela recorreu a quem podia solucionar a vida dela. Por isso eu digo para você, meu irmão, primeiro ponto: saia desse lugar de sofrimento. Tem pessoas que ficam nessa autocomiseração. Ó vida, ó céus, ó situação, ó meu Deus, Jesus, não sei o que, a vida do crente, e a vida do não crente, e a não sei o que. Meus irmãos, se essa mulher continuasse se lamentando porque ela vinha sofrendo de hemorragia há 12 anos, e se ela não decidisse enfrentar aquela multidão, aquela mulher, ela enfrentou a multidão, aquela mulher enfrentou as pessoas que estavam ao lado de Jesus, aquela mulher enfrentou as questões sociais, as questões religiosas, aquela mulher enfrentou a maior de todas as barreiras, a religiosidade. Porque, meus irmãos, no livro de Levíticos, capítulo 15, dizia que a mulher que estivesse menstruada, que a mulher que estivesse com hemorragia, esta mulher, ela era considerada impura. Aquela mulher sofria daquela impureza há 12 anos. Além do sofrimento físico, pela lei, ela era excluída da vida social, da vida religiosa, e eu ouso dizer, nem família ela tinha. Porque eu não sei se você sabe, mas quando a mulher estava no período normal
das suas regras, como diziam antigamente, né? O homem, o marido dela, não poderia tocar nela, porque senão ele seria impuro, ele estaria impuro, porque era considerada uma impureza. Agora eu pergunto para você, mulher, quantas mulheres estão aqui? Faz assim com a mão. Isso, muitas mulheres, vocês conseguem entender muito mais do que nós homens a dimensão do sofrimento dessa mulher. Meus irmãos, já diz o pastor Cláudio Duarte, que a mulher é um bicho tão forte, mas tão forte, que sangra 5 dias e não morre. Imagina essa mulher que sangrava há 12 anos. Essa mulher, com toda certeza, ela tinha uma fraqueza física. Com toda certeza, ela era uma mulher debilitada, porque ela sangrava há 12 anos. Essa mulher, com toda certeza, ela tinha uma vida emocional totalmente bagunçada. Essa mulher, ela tinha uma vida familiar destruída. Mas Jesus renovou a vida dessa mulher. Como Ele tem poder para no dia de hoje também renovar, restaurar e fazer você recomeçar a tua vida e a tua história. Ela havia gastado tudo que ela tinha. Tudo. E a gente precisa lembrar que o texto no versículo 26 vai enfatizar que ela só piorava. O verso 26 vai dizer: e muito padecera a mão de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía, sem contudo ter nada de proveito. Antes, a situação dela ficava pior. E a gente precisa lembrar, meus irmãos, que o contexto social dessa época era um contexto totalmente diferente. Se você acha que hoje no Brasil a gente paga imposto, é porque você não viveu nessa época. Então, para além dos impostos, que com toda certeza essa mulher precisava pagar, assim como toda a população, ao Império Romano, essa mulher gastou tudo que ela tinha, tudo que ela possuía em busca da cura dela. E como eu falei hoje pela manhã, meus irmãos, nós estamos falando de uma medicina, não estamos falando de uma medicina moderna como nós temos hoje. Nós não estamos falando em médicos formados pela UFPB, pela FACEN, pela Unip, pela USP. Nós estamos falando de médicos que tinham uma medicina extremamente primária, inicial, de testes ainda. Mesmo assim, essa mulher recorria à medicina, porque aos olhos dela era para quem ela poderia recorrer. Mas ela ouviu falar de Jesus. E aí eu acho interessantíssimo, porque essa cena, na realidade, esse texto, essa perícope, esse texto bíblico, ela vai acontecer no transcorrer de uma outra história. Quando a gente volta os nossos olhos para os versículos anteriores, a gente vai ver que Jesus não estava indo para curar essa mulher, não. Jesus estava indo a pedido de Jairo para curar a sua filha. A cena principal relatada é essa, Jairo havia se ajoelhado aos pés de Jesus e havia dito que a filha dele estava enferma, estava morrendo e Jesus estava indo para curar, mas esta mulher rouba a cena, rouba o olhar de Jesus, rouba a atenção de Jesus. E eu pergunto para você, você tem roubado a atenção de Jesus? No contexto cinematográfico, a gente vai chamar isso de cut away, que significa tiro de corte, ou seja, é quando uma cena acontece entre duas cenas principais. A gente vê muito isso nos filmes. Mas literalmente aquela mulher rouba a cena, rouba a atenção de Jesus e ela recomeça a sua história. Em uma vida judaica, meus irmãos, em uma vida judaica, o nome importava muito. O nome que a gente dava a um filho, ou o nome que esse filho recebia, era algo extremamente importante. Porque o nome, ele significava a origem que você tinha. O nome significava a sua ancestralidade, a sua linhagem. E o nome identificava a sua própria identidade.
Pastor, o que é que o senhor está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que a Bíblia descreve esta mulher como certa mulher. Certa mulher. Mas os versículos anteriores, a Bíblia vai falar sobre Jairo. E o nome Jairo significa aquele que Deus ilumina. Jairo era um homem que tinha uma vida social, com toda certeza, extremamente ilustre. Era um homem que tinha uma vida religiosa relevante. Era um homem que tinha uma família, até porque ele tinha filha, e se ele tinha filha, ele tinha uma esposa. Então ele tinha uma vida familiar estável, ele tinha uma vida religiosa ativa, possivelmente ele era um homem socialmente e religiosamente influente, porque a Bíblia vai dizer que ele era um dos principais da sinagoga. Mas Jesus, meus irmãos, para toda a cena para atender ao choro e ao pedido, ao clamor de uma certa mulher. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que talvez você chegou aqui nessa noite e ninguém saiba nem o seu nome. Ninguém sabe a sua história, não sabe como você chegou aqui. Ninguém conhece você, vê você às vezes pelo culto, você falta no culto e às vezes as pessoas nem sentem falta. Porque são tantas pessoas, as pessoas não sabem o seu nome. Você não é um pastor de Djalma, por exemplo, que se faltar a gente percebe. Não é a missionária Denise, que se faltar a gente percebe. Não é o pastor Caio, que se faltar a gente percebe. Não é um líder de ministério, você não canta. Não é Pati, por exemplo, do louvor, que se não vier para o louvor a gente percebe. Porque são pessoas que são ativas na igreja. Talvez você é um certo irmão, uma certa irmã. Mas o que Jesus diz para você nessa noite, da mesma forma que Jesus atendeu ao pedido de Jairo, que era um homem conhecido, Jesus também atende ao pedido de uma certa mulher, que não era socialmente conhecida, que não era socialmente reconhecida, mas chama a atenção de Deus. E você pode roubar, e você pode chamar a atenção de Deus. Você pode chamar a atenção do Eterno. Jesus para a cena, para se dirigir àquela mulher impura. Aquela mulher que não tinha nome. Jesus considera quem o mundo não considera. Jesus nomeia quem o mundo não nomeia. Porque Jesus chama aquela mulher de filha. Filha, Jesus não chama de certa mulher, Jesus chama de filha. E Jesus ainda faz mais, faz questão de dizer para aquela mulher: filha, por que você tocou nas minhas vestes? E eu acho lindo, eu acho muito interessante como The Chosen retrata. Porque Jesus sabia que aquela mulher tinha tocado nele. Né? Jesus sabia, e ele pergunta, por que você me tocou? Eu ouvi falar sobre o Senhor. E aí, meus irmãos, o texto de Romanos capítulo 10, verso 17, vai nos dizer que a fé vem pelo ouvir. Faz assim, bem pedagógico, bota o teu dedinho assim no teu ouvidinho e diz assim, a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. E de fato, aquela mulher ouviu sobre a fama de Jesus e aquilo transformou a vida daquela mulher. Aquilo despertou nela esperança após 12 anos de frustração. A fé daquela mulher, meus irmãos, rompeu barreiras, rompeu preconceitos, rompeu a religiosidade e aquela mulher entrou para a história. Nós não sabemos o nome dela, mas nós sabemos que ela foi impactada pelo poder de Deus, ela foi impactada pelo toque de Jesus, como você que veio do Imersão. Quantos chegaram lá sem esperança alguma, achando que não seriam surpreendidos? Eu amo relatos como esse. Eu achei que não ia ser surpreendido. É quando a gente acha que já sabe de muita coisa sobre Jesus, né? Não, Rani, cadê tu? Aí Jesus vem e faz, sabe como?
dá assim, ó, de voadora nos peitos. Tome. Para cair ainda bolar assim, ó. Nego velho. Jesus faz assim. E ele mostra que com ele todas as coisas podem recomeçar. Porque há um recomeço todos os dias. O verdadeiro recomeço para esta mulher e para todos nós começa quando nós decidimos não desistir. Ousar, crer e avançar. O verdadeiro recomeço começa nas nossas vidas quando nós entendemos que essa é uma oportunidade que o Senhor nos dá todos os dias. E aí, meus irmãos, do verso 29 ao verso 32, a Bíblia vai nos dizer: e logo se lhe estancou a hemorragia. Depois que aquela mulher tocou em Jesus, ela ficou de forma instantânea curada. E sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Meus irmãos, alguns pontos interessantíssimos nesse trecho. Primeiro, que a mulher foi imediatamente curada do fluxo de sangue. Esse foi um milagre instantâneo. A mulher tocou e ela foi curada. Jesus percebeu que dele saiu poder. E essa é a única ocorrência na Bíblia que fala sobre de que de Jesus saiu poder. Jesus curava os enfermos, Jesus curava os aleijados, Jesus ressuscitava os mortos, mas a Bíblia vai descrever de forma direta e clara que dele saiu poder. E o que é que isso demonstra? Hipostática. Faz assim com a mão. As mãos diminuíram. Natan sabe, né? Natan está preparando para o concílio, tem que saber, né, amigo? Podem perguntar. Já pega um texto bíblico aí. A união hipostática, meus irmãos, aprendam aqui, ó, com o tio. Vamos repetir com o tio? Vamos lá? União hipostática. Ó, tá vendo? Faltou a escola bíblica, mas veio para o culto e vai aprender, amém? União hipostática. A união hipostática é um termo teológico, uma expressão teológica, que vai dizer que, enquanto Jesus estava na terra, Jesus possuía duas naturezas de forma completa. Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Isso significa que, como homem, Jesus chorou, Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede, Jesus dormiu. Como homem, Jesus se vestia, Jesus precisava se alimentar. Obviamente, Jesus tinha suas necessidades. E como Deus, dele saía poder. Como Deus, ele podia olhar, por exemplo, para a natureza e dizer assim: ei, Mazinho, vamos lá, vamos se acalmando, vamos parando. E o mar tinha que obedecer porque ele era Deus. Ele era Deus. Então, a isso nós chamamos de união hipostática. Todo mundo já aprendeu, amém? Então, agora, quem sabe o que é união hipostática? Oh, que coisa linda, olha isso. Meus irmãos, e o que é que eu quero dizer com isso sobre a união hipostática? Eu quero dizer que Jesus sabia quem tinha tocado nele. Por ser Deus, ele é o quê? Onisciente. Então Jesus estava perguntando, mas era uma pergunta retórica. Jesus diz assim, aquela cena é top, né? Quem me tocou? Aí Pedrão, né? A gente vai saber nos outros evangelhos que foi Pedrão que respondeu assim. Tá de brincadeira, né, Jesus? Olha quanta gente tem aqui e o senhor está perguntando quem te tocou. Amados, abrindo parênteses, eu acho que eu seria um Pedro da vida. Eu ia dizer, Jesus, é sério, Jesus. O senhor sabe quem foi, vamos lá. Eu sei que o senhor sabe. Mas Pedrão disse para Jesus, Senhor, todos te apertam. E o senhor pergunta quem te tocou.
E eu gosto da cena porque o fariseu olha para Jesus e quer insinuar que aquela mulher impura tocou ele, ou seja, transformou, deixou ele impuro. E aí ele olha para o fariseu e faz assim, ó. Como se dissesse, eu sei quem foi, tá, amado? Cala tua boquinha. Eu sou Jesus, não sou Genésio, não, homem. E ele demonstra que ele é Deus. Mas por que Jesus perguntou? Porque Jesus queria ouvir da boca daquela mulher a confissão. Jesus queria transformar a vida daquela mulher. Sabe por quê? Porque quantas vezes aquela mulher foi silenciada no meio religioso, quantas vezes aquela mulher foi silenciada no meio social, mas Jesus escuta a nossa voz. Jesus sabe o problema que você está passando, Jesus sabe a dor que você está sentindo, Jesus sabe o problema que você enfrenta, mas Ele quer ouvir a sua voz. Ele se inclina para ouvir a nossa voz, e Ele se inclina para nos chamar de filhos. Filhos, filha, Ele te chama de filha. Ele te dá uma nova identidade. E foi por isso que eu falei da união hipostática. Porque Jesus sabia. Aquela mulher toca em Jesus e ela se conecta com o poder de Deus que estava em Cristo Jesus. Nesse dia eu pergunto para você, você tem fé suficiente para recomeçar em Cristo uma nova história? Você tem fé como aquela mulher suficiente para, no momento da oração, assim como aquela mulher confessou com a sua boca, mesmo atemorizada, mas ela disse, mestre, fui eu que te toquei. Ela tinha ciência, meus irmãos, e os versos 33 a 34 vai nos dizer, vamos ler. Então a mulher atemorizada e tremendo, concia do que nela se operara, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz, vai em paz, vai em paz e fica livre do teu mal. Aquela mulher, ela estava temerosa porque ela conhecia a lei. Ela sabia que aquilo que ela tinha feito para os religiosos tinha sido algo inconcebível. Ela conhecia o que dizia a lei da pureza, descrita no livro de Levíticos, capítulo 15. Ela tinha consciência que tinha quebrado isso. Mas ela encontra nos olhos de Jesus acolhimento. Jesus chama ela de filha, como eu falei, aquela mulher, ela era psicologicamente, com toda certeza, ela tinha suas emoções bagunçadas, ela não podia entrar no templo, ela não podia tocar em ninguém, então era uma mulher que vivia isolada, e Jesus toca naquela mulher, Jesus olha para aquela mulher, Jesus dá atenção àquela mulher, Jesus acolhe aquela mulher e declara que a fé dela tinha curado. Aquilo era importante para ela, meus irmãos. Porque quantas vezes a fé daquela mulher foi até questionada. Mas Jesus olha diante de todos que estavam ali, de todo aquele cenário. Jesus olha para aquela mulher e Jesus diz, não foi o meu manto, foi a tua fé. Foi a tua fé quem te curou. E aquilo é uma confissão de que a vida daquela mulher, a partir daquele momento, iria recomeçar. Meus irmãos, e aí para finalizar, a Bíblia vai nos dizer no verso 34 que Jesus chama ela de filha, diz que a fé dela salvou e manda ela ir em paz, porque ela tinha ficado livre do seu mal. E aí o trecho, ou o texto, né, a palavra descrita para paz no hebraico, é uma palavra bastante conhecida chamada shalom. Shalom significa paz, a paz de Deus, mas não qualquer paz. Quando Jesus olha para aquela mulher e diz assim, vai em paz, ou seja, vai em shalom de Deus, o shalom significava paz, harmonia, integridade, prosperidade, bem-estar e tranquilidade, completude no Espírito
Espírito Santo de Deus. O que Jesus está dizendo para aquela mulher é: ei, vai em paz, vai tranquila. Ei, a partir de hoje você está autorizada a prosperar. A partir de hoje você está autorizada a entrar no templo. A partir de hoje ninguém pode chamar você de impura, porque eu te transformei, eu te fiz pura. A partir de hoje você está livre do seu mal. Aí talvez você esteja dizendo: mas pastor, graças a Deus eu não sofro de nenhuma hemorragia. Graças a Deus os tempos são hoje, os tempos são outros. E mesmo talvez você sofrendo disso, você não é proibida de entrar na igreja. Você não é proibida de levantar as suas mãos. Você não é proibida de adorar o Senhor, porque o véu do templo já se rasgou. Mas talvez o que sangra hoje seja a sua consciência, seja o seu coração, seja uma mágoa, seja uma tristeza, uma decepção. Talvez o que sangra dentro de você seja a sua alma, as suas emoções bagunçadas e você não sabe por quê, você não sabe de onde vem. Talvez o que sangra dentro de você seja a ansiedade, seja o medo. Talvez o que sangra dentro de você seja a traição que você sofreu. E quando eu falo em traição, meus irmãos, aumente, expanda a sua mente. Eu não estou falando de traição só homem e mulher. Uma traição de um amigo, uma traição de um colega de trabalho. Porque isso fere o nosso coração. Uma expectativa que você colocou, por exemplo, em uma pessoa, em algo, em alguém, e aquela expectativa ela foi frustrada e seu coração sangra, você amarga essa dor. Mas o que Jesus diz para você nessa noite: eu posso estancar o teu sangue. Eu posso estancar o teu ferimento, eu posso estancar a tua dor, eu posso estancar o teu coração, eu posso mudar a tua consciência, eu posso te libertar. E nessa noite, você que deseja o toque de Jesus na sua vida, em qualquer área, meus irmãos, pode ser na área financeira, por exemplo. Tem gente que sangra na vida financeira. Meu Deus, nada dá certo. Meu Deus, nada acontece. Eu estou no trabalho que eu não gosto, eu estou numa profissão que eu odeio, eu estou numa empresa que eu me sinto explorado, me sinto desprezado, me sinto desvalorizado, e você sangra. Jesus pode mudar a tua história, amém? Hoje é o dia de recomeçar, amém, meus irmãos? Você não precisa esperar o dia 1º de janeiro, você pode recomeçar hoje, amém? Então aí onde você está, feche os seus olhos. E antes de orarmos, essa história da mulher do fluxo de sangue, ela me faz lembrar tantos outros momentos em que Jesus se encontrou com algumas mulheres. E como foi pregado aqui pelo nosso pastor, quando Jesus se encontrou com aquela mulher adúltera, Jesus olha nos olhos daquela mulher e Jesus traz para aquela mulher um recomeço. Aquela mulher, ela foi pega em adultério. Mas aquela mulher, ela não adulterou sozinha. Ninguém adultera sozinho. E onde estava o homem com quem aquela mulher estava adulterando? O que fizeram com o homem com quem aquela mulher estava adulterando? Porque também não arrastaram o homem que estava com ela adulterando, porque arrastaram aquela que era mais frágil, aquela que era mais fraca, aquela que era mais vulnerável, aquela que não tinha nome na sociedade. Porque talvez o homem que foi pego em adultério, talvez, isso é a conjecturação minha, talvez aquele homem fizesse até parte da alta sociedade, porque não era qualquer homem que podia pagar, não era qualquer homem que podia se deitar com outra mulher. Aquele homem talvez tivesse tantos recursos, mas naquele dia Jesus olha para os olhos daquela mulher frágil, aquela mulher temerosa,
apedrejada, Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Onde estão os teus acusadores? E Ele te diz nessa noite: homem, mulher, onde estão os teus acusadores? E aquela mulher foi perdoada. Aquela mulher recebeu o toque de Jesus, como a mulher samaritana, como a mulher do fluxo de sangue, como a mulher pega em adultério. Aquela mulher recebeu a compaixão e a misericórdia de Jesus. Aquelas mulheres, elas puderam recomeçar. E você pode recomeçar nessa noite, meu irmão. Então você que quer recomeçar, você que precisa do toque curador, do toque salvador de Jesus, fica em pé no teu lugar, adore ao Senhor com essa canção. Se você sabe essa canção, adore ao Senhor, faça essa canção como uma oração ao Senhor. Adore ao Senhor nessa noite, adore como aquela mulher temerosa. Jesus está neste lugar, Jesus está neste lugar, e com o seu toque Ele vai te salvar. Com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra mim apedrejar. Mas mesmo assim Ele nos ama. Uma frase atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Meus irmãos, feche seus olhos, curva sua cabeça nessa noite. Nessa noite, você que chegou aqui neste lugar, você já sabe
Jesus está aqui para perdoar os teus pecados. Jesus não está aqui para atirar pedra sobre você. Naquele contexto, só Jesus poderia atirar pedra sobre aquela mulher, porque Jesus não tinha pecado, mas ele decidiu perdoar aquela mulher. Então você que está aqui nessa noite, você que chegou aqui nessa noite e você está afastado do Evangelho, ou você nunca aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, e nesta noite você quer retornar para os caminhos do Senhor, nessa noite você quer se render aos pés desse Jesus que cura, que salva, que liberta, esse Jesus que perdoa, faz um sinal com a tua mão. Nós temos alguém que nessa noite quer voltar para os caminhos do Senhor. Nós temos alguém nessa noite que quer se converter. Faz um sinal com a mão. Faz um sinal com a mão. Alguém aqui quer se converter. Alguém aqui quer entregar sua vida para Jesus. Alguém aqui quer voltar para os caminhos do Senhor. Faz um sinal com a mão. Amém. 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 Como não temos, eu quero orar nessa noite por você que está enfermo. Sim, enfermo no corpo, enfermo na alma ou enfermo nas suas emoções. Eu quero orar, eu quero declarar sobre a sua vida cura, porque Jesus continua o mesmo, amém? Jesus continua o mesmo, amém, igreja? Então você que quer, ou você que precisa da cura do Senhor, vem aqui na frente nesse momento. Nós vamos orar pela sua vida, vem aqui na frente. Você que precisa de cura física, cura emocional, cura espiritual, vem aqui à frente. Nós vamos orar por você nessa noite. Pode vir, pode vir. Pode vir aqui à frente. Eu não sei o que te feriu, eu não sei o que te ofendeu, eu não sei o que te machucou, Pai. Em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, eu quero te pedir pela vida de cada um desses irmãos que estão enfermos. Eu não sei, Senhor, qual é a enfermidade. Eu não sei, Senhor, qual é a dor. Eu não sei, Senhor, o que é que sangra. Eu não sei, Senhor, o que é que faz essa pessoa sofrer. Mas nessa noite, Senhor, eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, vem com teu poder, Senhor, assim como o Senhor curou aquela mulher do fluxo de sangue. Toca, Senhor, agora. Toca, Jesus, toca com tuas mãos furadas e vem curar, Senhor. Cura a enfermidade, cura o mal, Pai. Eu não sei o que é, eu não tenho capacidade para saber o que é, eu não tenho capacidade, Senhor, mas eu te peço, ó Pai, cura as emoções, cura, Senhor. Espírito Santo, tu tens todo o poder, tu tens toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor está nesse lugar. Oh Pai, que saia nessa noite, Senhor, pessoas transformadas, pessoas, Senhor, oh Pai, dispostas a recomeçar. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, cura, vem com cura, Senhor, vem com teu toque, vem com teu toque poderoso e cura, Senhor. Espírito Santo, que essa pessoa possa ter consciência de que se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor permanece sendo Deus. Se o Senhor curar, o Senhor ama. E se o Senhor não curar, o Senhor ama também, Pai. E que essa pessoa